Fala galera, estamos mais um PQNT Games. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês os jogos que eu estou com curiosidade, ansiedade, hypado, desconfiança nem tanto, alguns só, mas que eu estou um pouco curioso para jogar e para ver do lançamento dos games de 2016. Quando eu tava fazendo esse vídeo, eu percebi que muitos dos jogos que eu estou com vontade de jogar esse ano não são lançamentos. Então, esse vídeo que vocês vão ter agora vai ser sobre os lançamentos, que eu falei agora. E na semana que vem vamos ter os vídeos das promessas gamers de 2026, que é onde eu vou falar também de jogos que eu quero jogar esse ano, porque tem muito jogo que eu não zerei, que eu não joguei. Eu tava fazendo uma planilha dos meus games da Retroteca, tem alguns aí que eu tô devendo mesmo. Então, semana que vem vai ser a promessa gamer, mas hoje vocês vão ficar com jogos que eu estou com hype ou curiosidade do ano de 2006. Então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora lá! Bom, o primeiro jogo que eu estou realmente com vontade de jogar no lançamento, que eu estou com um pouquinho de hype de jogar, é o Tomb Raider Legacy Atlantis, que é o terceiro remake do Tomb Raider 1 de PlayStation 1. Mais uma vez, Lara Croft vai passar por aqueles mesmos cenários que a gente viu no primeiro jogo da saga, lutando com dinossauros, caramba 4. Eu acho isso muito digno. Por quê? A gente já teve 3 remakes, né? Teve o Anniversary, que era um remake desse daí, do 1. E depois teve o remake do 1, que era só uma mudança de texturas lá naqueles blocos que saiu 1, 2 e 3. E depois saiu 4, 5, 6, eu acho. Mas aqui é legal porque lá no Tomb Raider de 2013, quando a série sofreu um reboot, que a gente teve a Lara Croft não sendo mais aquela menina badass ali que ela era nos jogos anteriores, tipo, do 1 até o todos que teve, ela era bem B10, assim, ela era bem fortona. Nesse de 2013 ela já tava mais tipo, meu Deus, onde eu tô, o que eu tô fazendo? Ela ficou chorando um bom tempão lá enquanto matou o cervo, depois você matou todo mundo. Mas ela vai tendo uma progressão nos jogos seguintes, igual o Rise ela fica um pouco melhor, e no Shadow ela já tá bem B10, e agora chegou no ápice da B10, que é tipo, como a gente conheceu ela lá no começo. Eu não sei exatamente se esse jogo vai ter uma conexão com esses daí que eu falei, que é o Rise, o Shadow e o Tomb Raider de 2013, mas eu espero que sim, porque vai fazer sentido na minha cabeça que ela vai ter uma progressão até chegar no ponto que a gente começou ali, e agora a gente chegou nesse ambiente que um dos jogos do Play começam com ela B10 já, e eu vi que eles têm várias referências até do salto igual ali, que é aquela piruetinha que ela faz lá no final, eu achei bem interessante. E é claro, gente, que Lara Croft, quando lança alguma coisa, tem sempre os nerds tarados aí de plantão, que ficam bravos porque ela mudou a aparência, mas sinceramente, mano, se você joga Lara Croft por isso, você não vai longe, mano, você joga 2 fases ali e acabou, porque o jogo é bem difícil geralmente e eu gosto disso, mas eu estou muito feliz de ver de novo a Lara Croft dando tiro em dinossauros. Um dos jogões aí de 2026, na minha opinião. Some legends are destined to be retold. O próximo jogo também eu estou bem hypado, pra falar a verdade. Esse aí eu fiquei bem com vontade de jogar quando eu vi, que é o Marvel Tokon Fighter Soul. Cara, esse game é um jogo de luta 2D, naquele gráfico bem da hora que a gente tinha nos anos 2000 ali, dos jogos da Marvel que a Capcom fazia, não sei se vocês lembram muito. Um jogo que me remeteu muito, esse daí, foi o X-Men Children of Atom, do PlayStation 1 e do Sega Saturn. A versão do Sega Saturn é melhor, pessoal. Esse jogo, ele era um jogo de luta 2D normal, e ele tem uns gráficos que me lembram esse jogo novo que tá aí, só que agora, obviamente, muito mais fluido, com muita mais capacidade gráfica e blá 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 blá. E realmente eu estou com bastante curiosidade e vontade de jogar esse game. Eu acho que esse daí é um Game Awards dos jogos de luta de 2026, porque é um jogaço mesmo, parece que tá um jogo incrível. O próximo jogo vai entrar na onda dos... Nossa, que clichê. Mas é um jogo que eu realmente joguei um pouquinho ali a demo e eu fiquei com vontade de jogar. E é um jogo da Capcom que tá vindo com a bola toda esse ano, mano. Esse ano a Capcom falou, esse ano eu vou falar que eu sou fabricante de games. Aí, mano, ela vai lançar o Pragmata. Todo mundo já viu os trailers. E cara, realmente eu gostei muito do trailer. Eu joguei um pouquinho a demo, só que a demo rodou muito mal no meu PC, então eu não tive a experiência total, mas eu gostei muito da ideia dos combates. Aquilo foi o que mais me atraiu. O bagulho dela bater e hackear os bagulhos lá, eu achei muito louco. Meus únicos medos disso aí é o quê? Que o jogo ele fique um pouco repetitivo no meio pro final. Mas eu espero que os games designers da Capcom saibam trabalhar de uma forma que a gente fique mais confortável e dê tudo certo, tá ligado? Mas é isso, Pragmata é um jogo que eu estou com vontade de jogar. Eu sei que eu não vou jogar ele no lançamento, esse jogo aí, porque quando eu lançar ele vai sair pelos seus R$400, eu não vou ter dinheiro porque eu vou ter comprado outras coisas, tipo
tipo, comida, vou ter comprado outro jogo e eu vou estar todo lascado e não vou comprar de imediato. Talvez esse seja um jogo pro meu 2027, mas que eu estou ansioso pra ver ele, eu estou sim. Fight our way through. What the? Bypassing first and second firewalls, hooking control protocols. Initiating hack! Próximo game da minha lista é um game que eu estou com um pouco de ansiedade, medo e curiosidade de saber como vai ser, que é um jogo da From Software, traz ali de volta uns aspectos de Bloodborne, só que não é, e eu estou falando de Dust Blood, meus amigos, que é um jogo que vai ser exclusivo para Switch. Bom, pelo menos a primeiro momento. E ele é um exclusivo do Switch que eu não me importo por ele ser. Tem gente que fala, ai, jogo da From Software Switch não presta, não aguenta, mas eu falei, cara, isso aí não me importa. O que me deu medo, um pouco de medo, foi quando eles falaram, não, esse jogo ele tem foco no multiplayer. Aí eu falei, putz, se ele for um jogo focado na narrativa, tipo, você e seu amigo numa aventura jogando no mundo do Dark Souls aí, do Bloodborne, blá, blá, foda, vai ser um jogo muito da hora. Agora, se ele for um jogo estilo Night Rain, aí eu fico mais preocupado ainda. Eu fiz um vídeo falando sobre Elden Ring e Night Rain ali, explicando o que eu gostei e o que eu não gostei. Eu admito que o saldo foi mais negativo do que positivo. O meu problema com Night Rain é que, por exemplo, tinha muita gente falando e tal, mas eu não me irritei muito no percurso do jogo, eu até me diverti. Mas quando eu cheguei no final, eu vi aquilo e falei, ai, mano, não ficou legal, o saldo não tá positivo, sabe? Eu achei que faltou muita coisa, mas se você quiser mais minhas opiniões sobre esse jogo do Elden Ring Night Rain, vai assistir o vídeo, eu vou deixar o link aqui pra vocês assistirem. Mas voltando pro Dusk Blood, eu admito que eu não procurei muita coisa dele, por causa disso, que eu não queria chegar com algumas expectativas, algumas coisas assim, e podem me cegar ou algo assim. Eu queria jogar ele e ter as minhas próprias opiniões, minhas próprias conclusões. Então eu não sei muito bem se vazou alguma coisa da história, se vazou alguma coisa da onde se situa, como se situa. Mas eu estou com o pé atrás, eu estou com um pouquinho de medo, entendeu? Eu não acho que vai ser uma bosta, porque até o Night Rain não é uma bosta. Mas eu estou preocupado e eu fico meio tipo, putz, tomara que seja focado em narrativa que vai ser bem melhor. Mas tá aí, um dos jogos de 2016 que eu estou aguardando aí, ansioso, nervoso, com medo e tudo. Tears will flow for one, and one alone. Agora vem mais um jogo de Nintendo Switch que parece um split fiction de anime. É um jogo Orbitales. Eu admito que eu não fui muito atrás da história, se tem alguma história, alguma narrativa. O que me traiu nesse jogo foi quando ele apareceu o trailer dele, eu vi um gráfico super bonito, que parece que é uma animação jogada, me lembro, tipo, é mais ou menos a sensação, é que é diferente porque o Dragon Quest, aquele jogo do dragão de point click, eu esqueci o nome, que é uma animação. Eu esqueci, eu vou pôr aqui no vídeo e você não sabe qual é por o nome. Mas é tipo uma animação jogada. Esse jogo ele parece isso, só que agora eu realmente vai jogar, não é um point click. Não que point click não seja em jogos, tá, galera? Mas só para deixar claro aqui. Esse é um jogo que ele é focado no co-op, tela dividida. E eu sou muito grato ao It Takes Two e o Split Fiction que trouxeram de novo essa coisa do co-op como um foco de mercado, sabe? Antigamente a gente não tinha muitos jogos cooperativos no mundo dos games e tava ficando um pouco chato. Eles acabaram subindo ali depois na época do PlayStation 3 com o online, sabe? Mas agora eles trouxeram de volta esses jogos de aventura cooperativo e eu acho bem legal. Eu não joguei Take Two nem Split Fiction porque não tinha ninguém pra jogar comigo, mas são jogos aí que estão com meta de 2020, de promessa de 2026, que eu vou falar no próximo vídeo também, as promessas aí, vocês vão ver. Mas Orbitales é um jogo aí de 2026 que eu vou querer jogar ou pelo menos ver alguma coisa. E claro, senhoras e senhores, claro que temos Resident Evil Hacking pra mim esse ano. Esse é um jogo que tem uma coisa curiosa. Muitos jogos a gente tem curiosidade de jogar, né? Obviamente quando nos lança a gente tem a nossa vontade de jogar, mas também tem muitos jogos que a gente só quer ver. E esse é meu caso com Resident Evil Hacking. Eu não quero jogar ele de lançamento, até porque ele vai estar caro, então eu não vou precisar disso, mas eu estou mais curioso para saber o que vão fazer com o nosso Leon. Porque o Leon, desde o Resident Evil 2, lá lançado no mau tempo, a gente gosta desse personagem. E ninguém sabe dizer o porquê a gente prefere o Leon do que todos os personagens da série. Todos os personagens da série a gente fala, então, quero o Leon e foda-se. Porque os outros personagens são foda, mas o Leon é mais. Acabou, a gente só sabe disso. E a gente... tipo, todo o hype se criou porque o Leon aparece no trailer, a gente joga com o Leon, aparece. E eu quero saber como aconteceu, o que aconteceu no final do Village lá, como essas coisas se coligam. Apesar que quem fica ligando muito pra história de Resident Evil fica maluco.
maluco, né, mano? Isso é bizarro. Mas é um jogo que eu estou muito curioso pra ver em 2026. Talvez, se as coisas estiverem boas, a gente compra no lançamento e traz vai pro canal. Mas é um bem talvez, porque, mano, tá quase aí na porta. Aí acho que ele tá pra fevereiro agora. Vou deixar isso aí mais no encargo do Guilherme Lopes resolver, de fazer as lives e mostrar pro público o lançamento. Don't do anything stupid. Me? Never. O próximo game que eu estou bem hypadinho para jogar é um jogo que me surpreendeu. Ele é uma continuação de um outro jogo já que existe, que eu vi, o pessoal fala muito bem, o jogo é muito bom mesmo, talvez seja muito bom. Eu não joguei porque não é muito jogo da minha praia, mas eu estou falando de Control Resonant. Control Resonant, ele veio com um trailer que mostrou que o jogo é meio hack and slash, e eu gosto muito desse gênero, e ele estava sumido há um tempo atrás. Agora está voltando, mas estava sumido há um tempo atrás. E quando eu vi isso, eu falei, caraca, velho, esse é o jogo que eu quero. É um jogo que eu preciso. I need it. Mas esse game aí, ele traz de novo a história do irmão da protagonista do primeiro jogo. Pelo menos eu sei um pouquinho assim por cima, porque eu tenho uns amigos aí que são viciados em Control, e eles me contaram por cima. E eu estou bem ansioso para ver como vai ser essa gameplay. E eu vou ter que jogar o Control 1 para entender a história do Control 2 direitinho. Então, mais um spoiler do vídeo da semana que vem pra vocês. Mas, Control Resonant aí é um puta jogão. Eu fiquei muito encantado com as finalizações que apareceram no trailer, e eu acho que isso vai ser incrível. Agora, mais um jogo, e esse daqui eu acho até um pouco inusitado, pra falar a verdade, que eu estou com vontade de jogar, que é o Pokémon Pocopibia. Esse game, ele é um game de Pokémon não igual aos outros, que é focado em narrativa e de RPG ali, mas ele é um jogo de fazendinha. Rabbit Mundo da vida aí de Pokémon. E sim, ele é inusitado, por quê? Porque não é um jogo que, tipo, pô, tem Resident Evil Wrecking ainda ali, você vai colocar Pokémon Pocopibia, mano. Porque, cara, se tivesse uma classificação de jogos melhores jogos para se cagar no Game Awards, esse jogo ganharia, cara. Simplesmente. E se não fosse o ano do Expedition 33 concorrendo, porque aí o Expedition ia ganhar com certeza. Se tivesse uma classificação de games, onde o Expedition 33 não estivesse concorrendo e se chamasse os melhores jogos para se jogar cagando, esse jogo ganharia. Tenho certeza pra vocês. O jogo é um Pocopibia, parece ser um jogo que você chega em casa cansado de uma vida amargurada, de dor e sofrimento, só senta no sofá e vai para um mundinho feliz de Pokémons e fazendinhas coloridas. É um game perfeito para se relaxar e descansar. E esse é um dos jogos que eu estou ansioso e curioso para ver como vai ser, já que também é uma coisa nova no mundo de Pokémon, e então estou curioso para ver como vai ser nesse ano de 2026. Pokémon Pocopia. Agora, voltando para o gênero Hack and Slash, o próximo jogo se chama Phantom Blade Zero. E eu estou com muita curiosidade de jogar esse jogo porque eu achei o design dele muito bonito. Por mais que seja de novo naquela estética asiática que agora está na moda, né? Porque parece que o mundo dos games tem períodos de moda. Na época do PlayStation 2 era tudo grego e vai até o Odyssey ali, Assassin's Creed Odyssey, tinha muita coisa grega. Aí depois vem as coisas nórdicas, depois vem as coisas cyberpunks, depois as coisas medievais e depois as coisas nórdicas. Aí agora a gente está nas coisas japonesas asiáticas antigas, né? Então, não que seja ruim, tá? É só um ponto de vista que eu trouxe aqui. Por exemplo, esse ano a gente teve Assassin's Creed o Ghost of Yotei, tivemos o Assassin's Creed Shadow, tivemos também o Wukong, entendeu? Tem o Silent Hill que se passa no Japão, um monte de jogo que tá nesse ambiente, é legal, só que às vezes eu tenho medo, né, de a gente, quando tem muita coisa parecida num dos games, tipo o Shang e Nioh, eu tenho medo porque é difícil você criar coisas disruptivas, coisas interessantes. E esse jogo me chamou atenção por causa disso. O design dos bosses eu achei muito interessante. E eu tô com bastante curiosidade de jogar esse game, porque ele tem uma jogabilidade que parece ser muito fluida, um gameplay gostoso. E eu acho que ele não vai ser aquele jogo tão punitivo como a gente tá tendo como Nioh e o Shang, que são jogos mais Souls-like-anos, entre aspas. Eu acabei de inventar essa termologia. Esses foram os jogos de 2026 que eu estou ansioso. E sim, galera, não estou ansioso para GTA 6. É tão engraçado, né? Porque, tipo,
esse jogo, como é o problema? O GTA pra mim são jogos legais, só que eu gosto de jogar pela balbúrdia na cidade. Eu gosto de disseminar o caos, de destruir tudo, tá ligado? E então eu não sou uma pessoa que joga GTA pela história, tá ligado? Eu sei que no GTA V muitas pessoas começaram a se importar com a lore dos personagens, mas eu basicamente não senti nenhum apreço ali. Eu tentei jogar até a fase dos contentes que eu achei insuportável e tá lá abandonado até hoje. E eu tenho que voltar pra jogar aquele jogo. Mas galera, é tipo, eu acho que meu maior problema vai lá a visão aqui do Yuji Babavanga aqui, mano. Que esse jogo vai ser adiado de novo para 2027, ou se ele não for adiado, ele vai ser um Cyberpunk 2077 again. Por causa que, tipo, o jogo tá muito estranho, tá muito tempo em produção, toda hora estão adiando, tá vindo uma promessa muito gigantesca, tá ligado? E tudo isso me faz lembrar de jogos antigos que aconteceu isso. Cyberpunk foi um exemplo, o Duke Nukem Forever foi um exemplo. O Duke Nukem ficou 10 anos sendo feito lá, prometendo Deus e o mundo, e quando saiu foi uma bosta. Nakatana também foi outro jogo que também ficou demorando muito, e o pessoal tomou uma expectativa enorme, e quando o jogo saiu não foi aquelas coisas. Mas cara, eu não tô falando que GTA 6 é ruim, tá gente? Eu só tô falando que, tipo, não, o jogo tá na minha lista de hypes. E ele é tão grande, tipo assim, ele influencia tanto o mundo dos games, que quando a gente faz uma lista de jogos hypados para 2026, se ele não está, a gente tem que explicar o porquê ele não está. Então, eu não quero agredir o jogo não, galera. Só tranquilo. Mas me digam aí nos comentários qual os jogos que vocês estão mais hypados e o porquê. Se faltou algum jogo aqui na lista, quer fazer gordo, filho da... Não sabe nada, pode xingar aí também. Meu nome é Yuji, esse foi mais um PQT Games. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no vídeo e falou, galera!